Fala galera, beleza? Enoque Leal aqui com mais um vídeo para vocês. E se você gosta de Kubernetes, acompanhou o vídeo que eu fiz, onde eu expliquei os conceitos ali do Kubernetes, o que que é um Kubernetes, qual que é a sua história, o que que é um deployment, o que que é um service, o que que é uma réplica set. Esse vídeo é para você. Então, se você não conferiu ainda, clique aqui. Eu vou deixar aqui a referência para o vídeo anterior. Não perca, é um vídeo super bacana, a parte mais conceitual. E se você está chegando aqui no canal agora, não deixe de conferir os outros vídeos. E se você gosta de Kubernetes, você está no lugar certo. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, parte 2 aqui, uma continuação do vídeo anterior, como provisionar ali um cluster Kubernetes do absoluto zero utilizando máquinas virtuais na AWS. Então, espero que você goste do conteúdo e bora pro vídeo. Muito bem, pessoal. Então agora estou aqui com o meu browser aberto, eu fiz aqui o login na minha conta AWS e aí vamos dar início à parte prática aqui desta aula, tá? Então, novamente, o objetivo aí vai ser usarmos a AWS como um provedor para que eu possa criar máquinas virtuais e provisionaremos o nosso cluster Kubernetes aí em cima dessas máquinas virtuais, fazendo todo o passo a passo a partir do absoluto zero, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo aqui, uma vez que eu esteja logado aqui na minha conta, eu vou acessar aqui o serviço EC2, tá? Então, EC2 aí, para quem não está familiarizado, é o serviço ali que possibilita que você possa criar máquinas virtuais, servidores virtuais aí para rodar as suas aplicações, seus clusters, cluster Kubernetes ou até mesmo cluster de banco de dados, por exemplo, caso você deseje, ok? Então, EC2 aqui é no serviço de Elastic Computing Cloud, tá? Da AWS. Através dele eu vou criar máquinas virtuais. Então, eu vou acessar aqui o EC2, tá? Aqui, estou aqui na console de gerenciamento do EC2 e eu vou clicar aqui no botão Launch Instance, ok? E aqui é onde eu vou, então é aqui que eu vou passar os parâmetros que vão definir aí como que vai ser criadas as nossas máquinas, tá? O primeiro passo aqui é o nome, tá? Que serão ali registrados como tags, tá? Então tags também ali é um identificador, chave e valor que vai identificar nossas máquinas. Eu vou colocar aqui Kubernetes Cores, tá? Eu vou especificar aqui que eu quero 3 máquinas, beleza, pessoal? Então, nós, para a criação do nosso cluster aqui, precisamos de 3 máquinas, ok? Uma vai ser ali a máquina responsável, que vai ser a nossa máquina principal, né? Vai ser o nó de gerenciamento ali do nosso cluster. E as outras duas vão ser as máquinas do plano de dados, tá? Então, onde vai rodar as nossas aplicações e os nossos pods, ok? Então, no final, quando a gente listar lá as máquinas que compõem, né, o nosso cluster, os nós, teremos 3 máquinas. Uma rodando ali o control plane e a outra rodando ali o plano de dados, o nosso data plane, tá? Então, 3 máquinas. Eu vou usar aqui, a nível de exemplo, uma instalação ali de Ubuntu, tá? Então, aqui na AWS você tem à sua disposição aí várias opções, tipo de sistema operacional que você pode criar, diferentes distribuições. Para esse nosso exemplo, eu vou criar aqui utilizando a AMI, a Amazon Machine Image do Ubuntu, tá? Vou deixar aqui a última versão disponível dessa máquina, dessa imagem de sistema operacional, ok? Aqui eu vou escolher o tipo de máquina, pessoal. Eu vou escolher aqui o T3, T2 Large, tá? Poderia ser Medium também, ok? A Medium entrega para você aí 2 vCPUs e 4 GB de memória, seria suficiente para o nosso exemplo. Mas aqui, em nível de exemplo, eu vou escolher aqui a T3, T2 Large, tá? Que ela entrega ali 2 vCPU e 8 GB de memória. Então, vou selecionar aqui o instance type que eu quero, ok? Aqui embaixo, eu vou selecionar qual que é a key pair que eu vou usar para este exemplo, tá? Então, através dessa key pair eu consigo fazer o acesso remoto ali nas minhas máquinas. Eu já tenho aqui algumas key pairs previamente criadas. Caso você não tenha, você pode criar aqui clicando nesse anchor, nesse hyperlink. Legal? Eu vou usar aqui uma que eu já tenho criada, que vai ser essa SRV Checker aqui, que eu já havia criado anteriormente na minha conta. O grupo de segurança, ele funciona como um firewall virtual aí para essas máquinas, tá? Ok? Para as instâncias do Amazon EC2. Então, eu vou deixar marcado aqui Create a Security Group. Vou habilitar aqui o conexão SSH na porta 22. Vou habilitar tráfego HTTPS e tráfego HTTP também, tá? Para qualquer origem, legal? Então, esse 0.0.0/0
significa ali que você vai habilitar acesso nessas portas para qualquer requisição de qualquer origem, ok? Aqui embaixo, na configuração de storage, que vai ser ali o nosso disco, eu vou colocar aqui 20 GB, de acordo aí com a especificação da própria Kubernetes, tá? Da própria documentação oficial. Então, vou deixar aqui 20 GB de disco para cada uma dessas máquinas e com isso é o suficiente aí para a gente começar. Então, eu vou clicar aqui agora no botão Launch Instance. Se tudo ocorrer bem, ele vai começar a criar aqui as nossas máquinas. E agora eu só preciso esperar essas máquinas ficarem prontas aí para uso, tá bom? Então, eu vou aguardar aqui até que essas máquinas fiquem prontas e aí eu volto o vídeo aqui com vocês. Muito bem, então aguardei aqui a inicialização das nossas máquinas, tá? Agora eu consigo verificar aqui em status check que as nossas máquinas estão ali com status check ok, tá? Então significa que essas máquinas inicializaram com sucesso. Eu posso filtrar aqui as nossas máquinas, como eu tenho outras máquinas criadas aqui, por o status da máquina, tá? Então instance state igual a running, tá? E aí eu filtro aqui as nossas máquinas que a gente acabou de criar com o nome aqui, a tag, a label, né? Identificada com o Kubernetes Cores. Eu vou vir aqui e vou editar o nome dessas máquinas, então basta clicar aqui no nome e eu vou numerá-las para facilitar aqui a leitura, tá? Enquanto a gente estiver aí configurando o nosso cluster. Então eu vou colocar aqui o nome dessa primeira máquina de Kubernetes Cores 01, tá? Então traço 01. A segunda, vou colocar aqui traço 02 e a terceira aqui, traço 03. Legal? Opa, a primeira aqui acabou não pegando. Vamos lá de novo, traço 01. Ok? Então, dessa forma, agora eu tenho as nossas três máquinas devidamente identificadas como 1, 2 e 3. Onde a primeira vai ser ali a máquina do nosso plano de controle, nosso control plane, e as demais serão ali as nossas worker nodes, né? Então, a máquina ali onde as nossas aplicações vão rodar propriamente dita. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro passo aqui, eu preciso me conectar nessas máquinas, tá certo? Então, eu vou clicar aqui, seleciono a primeira máquina, eu vou clicar aqui em Connect. A AWS ela já dá aqui os comandos para que você possa se conectar via SSH na sua máquina, para que você possa acessá-las e fazer as configurações. Então, eu basicamente vou copiar esse comando aqui, tá? Para fazer a conexão SSH. Ele vai usar lá a minha key pair, né? Então, a chave que eu já tinha criado, e se você não tinha e está reproduzindo esse tutorial comigo aqui, você deve criar e guardá-la na sua máquina, né? Vai ser ali um arquivo .pem. Então, eu vou copiar esse comando, vou abrir aqui o meu terminal e vou acessar essa máquina através do terminal. Beleza? Então, deixa eu pegar aqui meu terminal. Então, estou aqui com o meu terminal. Vou aqui rodar o comando clear e eu vou basicamente ali, eu já abri o meu terminal aqui no diretório onde esse arquivo está armazenado, tá? Então o arquivo .pen ali, eu armazenei esse diretório chamado AWS Certifications Pen. Você precisa estar no diretório aí onde estão os seus arquivos, tá? Eu vou basicamente aqui dar permissão para o meu arquivo, ok? Então eu vou rodar esse comando aqui, ó, chmod 400 e o nome do meu arquivo. Legal? Então vamos lá. Aqui o comando chmod 400 para dar a permissão necessária para esse arquivo, enter, e agora vou copiar o segundo comando para acessar aí a primeira máquina, beleza? Então a AWS já te dá o comandinho prontinho aí, não precisa se preocupar. Vou clicar aqui em enter, ele vai perguntar aqui se eu confirmo aqui minha conexão, vou colocar aqui yes, e agora, se tudo ocorrer bem, eu estarei conectado na minha primeira máquina virtual aí, no meu primeiro servidor, legal? Eu vou repetir esse passo para conectar também nas duas outras máquinas, porque é necessário, a gente vai ter que rodar os comandos de preparação do nosso cluster nessas três máquinas. Boa parte dos comandos serão executados nas três instâncias para prepará-las, para instalar ali a nossa container runtime, que vai ser o Docker, para fazer as configurações da máquina para que a gente possa criar nosso cluster, para que a gente possa instalar o Kubernetes, a Kube API, a Kubelet, certo? Então, para isso, eu preciso me conectar nas outras duas máquinas também. Então, eu vou abrir aqui mais duas abas aqui do nosso terminal, tá? E aí, você pode usar o terminal da sua preferência. No caso aqui, eu estou usando um macOS, então, o terminal nativo aqui do próprio Mac.
Legal? Então, vou copiar o comando para conectar-se ali nas outras duas máquinas. Então, vou voltar aqui na AWS, vou lá nas minhas instâncias, vou selecionar agora a segunda instância e vou repetir o passo. Connect, copiar o comando de conexão e colocar aqui. Ele vai perguntar novamente se deseja confirmar. Aqui sim. Se tudo correr bem, estarei conectado na segunda máquina. Estou conectado com sucesso e vou repetir o comando agora para a terceira máquina. Tá? Então, nossa Kubernetes Course 03. Então, vou clicar aqui em Connect, copiar o comando novamente, vou voltar para o terminal, na terceira e última aba, e rodar o comando para conexão SSH. Vou confirmar, yes. Se tudo correr bem, estarei conectado na máquina. Muito bem, então agora estou conectado aí nas 3 máquinas, assim como necessário, beleza? Então vou rodar aqui o comando clear nos 3 terminais só para limpar e deixar nossa tela limpa, para não gerar distrações. E vou começar aí a fazer a configuração para preparar a máquina para que a gente possa criar aí o nosso cluster, tá? Então, o primeiro passo aqui, pessoal, é preparar a máquina, né? Então, atualizar ali os pacotes dessa máquina. Então, eu vou rodar aqui o comando sudo apt update e sudo apt upgrade -y, tá? Basicamente, comando aí para atualizar ali o gerenciador de pacote dessa distribuição que estamos utilizando, que é o Ubuntu. Vou rodar esse comando, vou deixar aqui ele atualizando e vou rodar o mesmo comando também ali nas demais instâncias. Tá? Então, vou dando o comandinho aqui nas 3 instâncias e vou esperar até que ele finalize ali toda a atualização necessária. Beleza? Tá baixando aqui os pacotes, tá atualizando as referências. Então, vou aguardar aqui até que ele finalize. Muito bem, então, atualização finalizada aqui com sucesso. Deixa eu só maximizar aqui esse terminal. A atualização finalizou com sucesso nas 3 máquinas. Ok? Então, estamos prontos aí para começar. Próximo passo aqui, pessoal, é desativar o swap ali dessas máquinas, tá? Então, um requisito do Kubernetes aí, ele requer que o swap seja desativado para que ele funcione bem, funcione corretamente, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou rodar esse comando aqui nas 3 máquinas também, tá? Então, rodar aqui com sudo para elevação de privilégio, swap off. Opa, digitei errado, swap off -a. Tá? Então, rodei aqui, opa, digitei o comandinho errado, né? Swap off -a, legal? E aí, depois eu vou rodar aqui o outro comando para terminar. Então, vai ser aqui o sudo sed, com parâmetro -i, tá? Passando aqui a referência aqui, a nossa regex. Então, eu vou rodar aqui, rodando, rodei comando swap desativado. Vou repetir o mesmo comando nas outras 2 instâncias, tá? Então, vou colocar aqui os 2 comandos de uma única vez para facilitar aqui e agilizar aqui o nosso processo, tá? Bom, a segunda parte aqui, eu preciso habilitar ali módulos do kernel, tá? Então, eu preciso habilitar ali o overlay e o BR Notifier para permitir que o kernel aí dessa distribuição possa processar tráfego de bridge ali através da IP tables, tá? Então, tem o comandinho pronto aqui. No final dessa aula, eu vou deixar todos esses comandos prontos e listados para vocês através de um arquivo README no meu repositório do GitHub, tá? Então, não se preocupe. Então, vou voltar aqui na primeira máquina, digitar aqui um clear e vou rodar o comando, tá? Para preparar aí o nosso kernel, ok? Então, habilitando aqui o overlay e o BR Notifier. Então, rodei aqui o comando, vou rodar aqui o mesmo comando nas outras 2 máquinas e temos aí agora os módulos habilitados no kernel dessa distribuição, beleza? Então, vou voltar aqui para a primeira aba. Próximo passo aqui agora é ajustar aí os parâmetros de rede, tá? Então, o objetivo é configurar o kernel para rotear tráfego entre os pods através da IP table. Então, mesmo mecanismo, vou copiar aqui o comando, vou rodar aqui na primeira máquina, tá? Então, comando executado, ele fez os ajustes necessários, vou voltar aqui para a segunda instância, rodar o mesmo comando, ajustes necessários foram feitos, na terceira máquina, mesma lógica, vou rodar aqui o comando e os ajustes necessários foram feitos, beleza? Muito bem, então nossa máquina agora, as nossas máquinas, né, nossas 3 instâncias aí estão já previamente configuradas com os módulos do kernel devidamente habilitados aí pra gente, tá?
Bom, a terceira parte, pessoal, agora é a instalação do Docker, tá? Então, eu vou rodar aqui o comando sudo apt install, com parâmetro "-y", e o que eu vou instalar? O docker.io, tá? Então, vou rodar aqui o comando, ele vai fazer a instalação, e vou rodar o mesmo comando aqui nas outras máquinas também, enquanto ele faz aí a instalação. Vou rodar aqui na segunda máquina e aqui na terceira máquina, beleza? Bom, aqui na primeira máquina ele já finalizou, agora eu vou habilitar aí o Docker para esse sistema e fazer o start do serviço do Docker, tá? Então, o segundo comando aqui vai ser sudo systemctl enable docker, ok? E depois sudo systemctl start docker, para startar o serviço do Docker aí, beleza? Vou rodar o mesmo comando aí nas outras duas máquinas, aqui rapidinho para facilitar o processo. Então, os 3 comandos executados. E agora na terceira máquina, e os 3 comandos foram executados. Legal? Bom, agora para que a gente consiga aí, rodar comandos e interagir com o Docker, preciso aqui adicionar o usuário dessa máquina aqui que eu estou logado, né? No caso é o usuário Ubuntu aí, ok? Ao grupo do Docker. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui com o comando sudo user mod -ag, o parâmetro, docker ubuntu, especificando ali o usuário. Legal? Então, roda aqui o comando. Depois eu vou agora fazer um refresh na nossa sessão aí para que eu possa interagir com o Docker. Então, o comando vai ser new grp docker. E com isso, eu consigo agora rodar aqui o comando do Docker. Então vamos lá, docker ps para ele listar os containers de execução ali, por exemplo. Então, ele respondeu aqui para mim com sucesso, então isso significa que a instalação aí foi bem sucedida, não tivemos nenhum erro, porém não temos nenhum container em execução, né? Então vou repetir esses comandos também de forma aqui mais rápida agora nas outras instâncias, tá? Então, vou rodar aqui o comando, colocar aqui instalação do Docker, tudo certinho, na terceira instância também, e agora aqui na segunda instância, configurar o usuário e fazer o refresh. Então vamos lá, mesma dinâmica nas outras duas máquinas. E aí eu posso chamar o comando docker ps, terceira máquina respondeu, na segunda docker ps, segunda máquina respondeu. Então a instalação do Docker feita aí com sucesso e o Docker está em execução devidamente habilitado para nós, ok? Muito bem, então o próximo passo agora, pessoal, é instalar a CRI Docker, tá? Então a CRI aí do Dockerd. Então o objetivo aqui é fazer ali o download, né, do adaptador CRI para o Docker na versão que está instalado. Então esse adaptador aí, ele vai permitir que a Kubernetes se comunique com o Docker através da CRI, né? Então a Container Runtime Interface, beleza? Então, como o comandinho é um pouquinho grande aqui, eu vou copiá-lo e executá-lo aqui direto nas 3 máquinas, tá? Lembrando que todos esses comandos que estão sendo utilizados vai ser disponibilizado para vocês aí através do GitHub, legal? Então, vou rodar aqui o comando, ele vai fazer o download certinho, vai fazer o unzip e vai mover os arquivos ali do CRI Dockerd para o diretório correto, beleza? Então, rodei aqui. Vou rodar nas outras máquinas também. E rodar aqui na terceira máquina. Tudo aconteceu com sucesso. E aí eu posso validar ali, né, a instalação. Então, como que eu vou validar? Vou rodar aqui o comando CRI, né, -dockerd, -version. Se tudo ocorreu bem na instalação, ele vai me responder ali com a versão. Então, tá aqui, ó, CRI Dockerd, a versão 0315, funcionando corretamente. Vou repetir o comando nas outras 2 instâncias. Então vamos lá. Repetir aqui, na terceira instância também. E vou validar a instalação também nessas outras 2 instâncias. Então CRI Dockerd version, ele respondeu, tudo certo. Na segunda instância, CRI Docker version respondeu com sucesso, então estamos prontos. Próximo passo, pessoal, agora é criar o serviço ali no systemd, da instalação aqui Linux, do Docker CRI, tá? Então, para isso eu também já preparei aqui
o comandinho para fazer todas as configurações necessárias. Vou rodar aqui na primeira máquina. Então tem todo aqui o código, executei. E aí eu posso ali agora fazer o reload para confirmar se está tudo certo, tudo devidamente configurado. Então vamos lá, vou copiar aqui o comando. Então são 3 comandos que vão ser executados aqui em sequência, tá? Então sudo systl daemon reload, sudo systemctl enable CRI docker e sudo systeml start CRI docker. Então ele vai executar esses 3 comandos em sequência. Vamos ver. Criou ali o link simbólico, então tudo certo aí com a instalação. Vou repetir o comando nas outras 2 máquinas. Mesmo procedimento. Vou fazer ali também a configuração do sysctl. Então, executei na terceira máquina, executei na segunda máquina, tudo certo. Agora eu consigo aqui verificar se ele está ativo. Então vamos na primeira máquina lá e eu vou digitar aqui, por exemplo, systemctl status CRI docker. Se tudo ocorrer bem, vai aqui listar o status, então tudo funcionando de acordo com o esperado, tá? Vou repetir o comando nas outras 2 máquinas. E vou validar se está funcionando. Beleza, segunda máquina tudo ok. Vou repetir agora na terceira máquina. E agora validar aí se está tudo correto. Então, systemctl status CRI docker, tudo rodando aí, status active, running, funcionando adequadamente. Então, agora sim, nossas 3 máquinas têm as instalações, Dockerd, tudo configurado com sysctl, serviço em execução. A próxima parte, pessoal, agora é a instalação propriamente dita aí do Kubernetes, tá? Então, é onde vai ser instalado ali o kubeadmin, a kubelet e a kubectl, tá? Então, para isso, eu vou rodar aqui o comando na primeira máquina, né? Então, sudo apt install, para ele fazer a instalação, parâmetro "-y", e aí apt transport https ca certification curl, tá? Então vou rodar aqui na terceira máquina também, na segunda máquina também, na terceira também, tá? Agora eu vou rodar o comando de curl aí para fazer o download do pacote do próprio Kubernetes, tá? Então vou rodar todos os comandos aqui em sequência. Vou rodar aqui na primeira máquina. Então vai fazer o curl, tudo certinho, pegar o pacote. Na segunda também. E na terceira também, beleza? Então, agora, com o download feito, tudo certinho, vou rodar aqui um sudo apt update. Vai estar lá, vou rodar aqui de novo, sudo apt update. Na terceira também, sudo apt update. Beleza. Aí agora vou rodar aqui o comando de instalação propriamente dito aí da kubelet, kubeadm e kubectl, tá? Então, sudo apt install -y a kubelet, a kubeadm e a kubectl. Kubectl basicamente é a ferramenta onde você vai interagir ali a CLI do Kubernetes para executar comandos, tá? Então, vamos lá. Opa, acho que eu digitei alguma coisa errada. APD não, né? APT, professor. Sudo apt. Se digitar certinho, vai, né? Sudo apt install. Beleza. Agora, vou rodar nas demais máquinas, tá? Então, fazer o mesmo comandinho aí em todas as máquinas. Beleza. Ele não conseguiu na primeira máquina encontrar o pacote kubectl, porque eu digitei errado, né, pessoal? Kubectl. Agora sim, vamos lá. Tudo certo. Fazendo download. Muito bem. Agora, rodar
por último, para instalá-los e habilitá-los, né? Vamos lá. Update. Sudo apt da kubelet, kubedm, kubectl. E por último, apt markhold kubelet, kubeadm, kubectl. Agora sim, tudo instalado, tudo certinho. Beleza, agora que já instalamos todos os pacotes necessários, estamos quase prontos aí para fazer a inicialização do nosso cluster. Então, o primeiro passo aqui, pessoal, é na máquina primária ali, tá? Então vai ser o nosso control plane, o nosso nó de gerenciamento do nosso cluster. Eu vou rodar o comando aqui, extraído aqui da própria documentação do Docker, tá? Que vai ser o kubeadm init, tá? E vai criar ali o nosso socket e vai criar o pod network ali com o CIDR CIDR aqui, 192.168.00/16, tá? Esse comando, pessoal, ele deve ser executado só na máquina de gerenciamento, tá? Então, até aqui, todos os comandos que executamos, a gente executava em todas as máquinas para prepará-la, baixar todos os pacotes necessários. Esse comando aqui é o comando ali propriamente de inicialização agora do nosso nó de controle, do nosso control plane do nosso cluster, portanto, ele deve ser executado apenas na máquina de gerenciamento, tá? Então, vou executar aqui e se tudo ocorrer bem, ele vai inicializar aí o nosso cluster. Então, demora um pouquinho, vou aguardar até que o comando tenha sido finalizado aí a execução. Muito bem, então esperei aqui ele finalizar ali a execução do comando e temos uma excelente notícia. Ele escreveu aqui para a gente que o nosso cluster Kubernetes foi inicializado com sucesso. Então, excelente notícia, esse é o resultado que a gente esperava, tá? E aqui ele fala que para a gente começar aí a usar o nosso cluster, a gente precisa fazer essa configuração e ele já traz até o comandinho aqui para a gente, tá? Então, super importante aí. Um outro fato aqui muito importante, pessoal, é que ele já lista aqui para a gente também o comando para fazer ali o join, tá? Dos nossos nodes, dos nossos worker nodes no nosso principal cluster, tá? Então é importante que você copie esse comando aqui e salve ele aí em um arquivo de configuração, tá? Então eu vou salvar aqui para que a gente possa utilizá-lo aqui na sequência. E aí voltando, vou executar aqui o comando que ele pede para a gente executar. E aí o nosso cluster vai estar prontinho, devidamente configurado, tá? Agora, por último, antes de eu fazer o join aqui dos nossos worker nodes no nosso cluster principal, eu vou instalar aqui um plugin, tá? No Kubernetes. Então, o Kubernetes aí ele é compatível com plugins, existem diversos plugins de mercados. Eu vou instalar aqui um plugin chamado Calico, legal? Então, esse plugin é um plugin de CNI ali que vai possibilitar a comunicação entre os pods dos diferentes nós. Lembrando que o nosso cluster vai ter 3 nós, 3 nodes, né? Então, sem esse plugin aqui do Calico, os pods não vão conseguir se comunicar aí entre os nodes, ok? Então, para isso, eu vou pegar aqui e vou digitar esse comando. Deixa eu fazer um clear aqui na tela. Vou digitar esse comando aqui, kubectl apply-f, tá? Então, vou aplicar aí esse arquivo que vai ser utilizado ali nesse caminho, tá? Então, vai estar ali o arquivo de manifesto do próprio Calico, tá? Então, um plugin de mercado, você não precisa se preocupar com configurações adicionais e vou mandar e fazer aqui a instalação do Calico, beleza? Ele vai instalar o Calico, instalou com sucesso, agora sim o nosso cluster está pronto aí para ter comunicação entre os diferentes nós. Lembrando que esse comando só deve ser executado aí no nó principal aqui, tá? Que é essa máquina 01 que a gente está utilizando, beleza? E agora sim, pessoal, com isso temos aqui o nosso cluster devidamente inicializado, tá? E aí agora eu tenho o comando para fazer aí o join das nossas worker nodes no nosso cluster. Então eu vou pegar lá o comando original que ele tinha listado para gente. Então deixa eu pegar aqui o comando para que a gente possa adicionar as novas máquinas aí no nosso cluster. Deixa eu pegar aqui, só um segundo. Vamos lá. Agora sim, tá? Então tem o comandinho aqui pronto, que ele mesmo tinha listado para a gente. Vou na máquina 02 e vou colocar aqui o comando, tá? Então basicamente kubeadm join na máquina ali, que é a máquina principal, ok? Na porta 6443. Se eu apertar Enter agora, pessoal, do jeito que está aqui,
eu vou receber um erro de timeout. Por quê? Porque ele vai fazer esse join utilizando essa porta 6443, tá? E lembra lá que nós temos o nosso grupo de segurança que funciona como um firewall virtual, para que as máquinas consigam ali entrar no cluster, ser registradas, a gente precisa que a comunicação nessa porta esteja habilitada. Então, para isso, eu vou voltar aqui na console AWS, vou aqui nas minhas máquinas, vou pegar uma máquina qualquer, vou vir aqui em Security e vou clicar aqui no grupo de segurança que foi criado para a gente ali no momento que as nossas máquinas foram criadas, tá? E eu vou adicionar aqui uma nova inbound rule, uma nova regra de entrada. Então, vou clicar aqui em Edit Inbound Rules e vou aqui clicar em Add Rule. Vai ser uma Custom TCP e ela vai liberar tráfego ali na porta 6443, tá? Opa, 6443, tá certo? E vai permitir para quem? No caso aqui eu vou colocar para qualquer origem, beleza? Vou clicar aqui em Save Rules. E agora sim, o grupo de segurança foi editado, o nosso firewall virtual ali, para permitir tráfego na porta 6443. Então, vou voltar aqui para o terminal e agora sim, vou digitar esse comando aqui, vou clicar em Enter para que os outros nós do nosso cluster sejam registrados. Tanto é que se eu vim aqui na máquina 1 e fizer lá o comando kubectl get nodes, só temos um nó registrado no nosso cluster. Então, vou vir aqui, vou dar Enter no comando. Opa, ele reclamou aqui questão de privilégio, né? Então, vou colocar aqui como sudo, né? Então, sudo e o comando. Opa, digitei errado ali, ficou sem o O, né? Sudo e o comando Enter e ele vai registrar. Na segunda, sudo e o comando e ele vai registrar. Então, se eu não tivesse liberado no nosso firewall virtual, nosso grupo de segurança, a porta 6443, a gente receberia um erro de registro nesse momento, tá? Como eu configurei previamente, agora sim as nossas máquinas foram devidamente registradas. Se eu voltar aqui na máquina de gerenciamento novamente, digitar o comando kubectl get nodes, agora nós temos 3 nós aí registrados no nosso cluster, legal? Então, o nosso cluster está agora de pé, devidamente configurado aí com os 3 nós. Então, o nó principal de control plane e os 2 nós worker nodes ali que fazem parte do nosso cluster, beleza? Então, estou esperando aqui o status ficar red, né? Estava not red, agora todos estão reds, ou seja, todos estão prontos. Muito bem, aí agora a gente avança aí para a última parte do nosso laboratório de hoje, tá? Então agora que a gente já tem um cluster devidamente criado, eu vou inicializar aqui uma aplicação de exemplo, tá? Então vou criar aqui um deployment aí no Nginx, legal? Só para a gente poder acessar ali a página de boas-vindas do Nginx através do IP público aí da nossa instância. Então para isso, eu vou rodar esse comando aqui no nó de gerenciamento mesmo, então vou colocar aqui kubectl create deployment, então ele vai criar um novo deployment chamado Nginx, tá? E a imagem que ele vai usar vai ser do próprio Nginx, tá? Então, deployment devidamente criado, vou rodar aqui agora o outro comando para expor, né, esse deployment chamado Nginx aí via node port na porta 80, tá? Então, enter. Service ele foi exposto ali. Agora, então, se eu vim aqui e digitar o comando kubectl get svc de services chamado nginx, eu tenho lá agora rodando um service no meu cluster, no modelo de node port ali, tá? Rodando aí com a porta interna do container sendo 80 e a porta externa ali sendo 3705, tá? Como eu não especifiquei qual era a porta que eu queria que fosse exposto, ele automaticamente ali registrou nessa porta. Legal? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar aqui essa porta, vou vir aqui novamente na minha conta AWS, ainda aqui no grupo de segurança, eu vou adicionar uma nova inbound rule, tá? Então, edit inbound rule, onde eu vou permitir, tá? Nessa porta, 3075, tá? Tráfego de qualquer origem aí também. Vou clicar aqui em Save Routes e estou liberando aqui no meu Firewall para que a gente consiga agora acessar da nossa máquina, do nosso web browser, aí essa instância do Nginx que está rodando no nosso cluster Kubernetes. Tá? Então, deixa eu testar. Vou vir aqui agora nas EC2, vou lá nas minhas máquinas que estão em execução.
temos nossas 3 máquinas, vou clicar aqui no Instance ID da primeira máquina, poderia ser de qualquer uma, tá, pessoal? Então, eu vou clicar aqui, e aí eu vou pegar aqui, ó, o Public DNS dessa máquina, que foi registrado automaticamente quando a máquina foi criada, tá? Então, eu vou pegar esse endereço, vou abrir aqui uma nova guia do meu navegador, vou digitar esse endereço, opa, ele não copiou, deixa eu copiar aqui de novo. Então, colocar aqui o endereço, tá? Então, http, esse endereço, e aí eu preciso falar qual que é a porta, né? Então, qual que vai ser a porta aqui? Vai ser a porta 30705, que foi a porta que foi habilitada aí para esse service que está em execução com o Nginx, tá? Então, aquele endereço public IP da minha máquina, 2 pontos, a porta, se eu clicar em Enter e tudo ocorrer bem, eu devo conseguir acessar agora a nossa aplicação. Vou esperar um pouquinho aqui e vamos ver o resultado. Então, vimos aqui agora a página de boas-vindas aí do Nginx, o que significa que o nosso serviço está funcionando e exposto aí para a internet, né? Através do Public IP aí associado à nossa instância, à nossa Worker Node. Então, finalizados com sucesso, nosso cluster foi criado, provisionado, os Worker Nodes, o nó de gerenciamento, tudo devidamente criado. Temos aqui um pod, nossa primeira aplicação, nossa primeira workload em execução funcionando. Então, para essa hora é isso, pessoal. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, deixe aqui a sua pergunta nos comentários que eu irei responder com a maior satisfação possível. Se você gosta do conteúdo, compartilhe com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal, clique no sininho para ativar as notificações para que você possa ser notificado aí sempre que novos vídeos sejam publicados no canal, tá? Deixe seu like, eu vejo vocês no próximo vídeo, um abraço e tchau!